Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo? Deixa eu abrir aqui. Estamos na página 327 do livro físico. Sempre falo, né? Quem tiver em PDF, se puder colocar aqui a página. A gente vai começar do parágrafo em geral, o que embaraçava. Vê se vocês se acham aí. Se sim, só me dá um ok para a gente começar. Sim, já. Beleza. Ó, o livro já está até ficando assim, ó, no meio, que a gente chegou na metade dele. Acho que a gente termina no final do ano. Tava parecendo o do Conectados. Eu coloco eles, tipo, pertinho, penso, meu Deus do céu. Que loucura, né, gente? Aquele, olha, histórias clínicas, tipo, eu fico olhando, pensando, mano do céu, o livro é gigante também. Então, vamos lá. A quantidade de páginas é bem parecida, né? Já esse daqui, deixa eu ver quanto que tem. Na verdade, esse daqui, se a gente for considerar, deixa eu ver, sem as referências. Ó, sem as referências dos agradecimentos, esse daqui tem 771. Se não me falha a memória, histórias clínicas tem 641. Deixa eu ver. Eu vou olhar aqui. Que ele é cheinho também. Então, vamos ver se eu tô boa de memória ou não. Tô ruim, tem mais. Tem 787. Eu acho que 641 é até o. Acho que é a quantidade de páginas dos casos mesmo, porque eu tinha visto isso, esse número ficou na minha cabeça, e a gente sabe que nenhum número é aleatório, né? Quem estudou psicopatologia da vida cotidiana sabe. Então, eu acho que 641 são as páginas de conteúdo mesmo geral. Então, é bem parecido. E aí, esse daqui a gente está desde janeiro, né? A gente vai ter tipo um ano. E o Histórias Clínicas a gente vai ler em 6 meses. Então, vamos ler. Porque, né? É a opção que a gente tem. Então, vamos fazer acontecer. Quem sabe, não, de repente, até precisa dar uma estendidinha para janeiro, mas eu acho que vai rolar porque ele tem uma leitura também bem fluida. É um caso ou outro que fala de psicose que ele dá uma pegada um pouco mais, assim, que tem que ler com bastante atenção. Mas o resto, tipo, Dora, é uma leitura muito fluida, assim, muito gostosa, né? Então, coisa vai. Mas esse ano ninguém vai poder dizer que a gente não leu muito. Ó, vamos lá, então, começar. Em geral, o que embaraçava os leitores de Freud não era tanto sua ambivalência em relação ao artista, mas sim sua certeza sobre a arte. Provavelmente sua sugestão mais controversa foi a de que os personagens literários podem ser analisados como se fossem pessoas reais. Muitos estudiosos da literatura têm mostrado desconfiança frente a tais tentativas. Um personagem num romance ou numa peça, argumentam eles, não é um ser humano real como uma mente real, mas um boneco animado a que seu inventor emprestou uma vida simulada. Sabe o que eu pensei aqui agora? Tem algumas pessoas que, quando começam o Big Brother, eles analisam as pessoas, né? E um monte de gente fala que ok fazer isso, e um monte de gente é contra fazer isso por razões óbvias, né? Mas algo que me chama atenção aqui é como que quando a pessoa está num reality show, ela vira de fato para quem assiste um personagem. Você vê que aqui eles fazem essa diferença, né? Um personagem não é real. Ali se mistura tanto vida e arte, eu coloquei arte entre parênteses, né, entre coisas, porque cada um chama de arte o que quer, né? Mas ali tem essa coisa de. Você não sabe. Hoje, até no Instagram mesmo, se a gente for pensar, hoje as coisas se misturam tanto que você vê pessoas reais como personagens diante do recorte que se é possível fazer nas redes.
Chay, eu pedi para colocarem aqui no chat a página do PDF. Eu não sei, se alguém souber, fazer esse favor aqui. E aí, uma outra questão também que eu estava pensando sobre isso, até ontem mesmo eu estava refletindo a respeito, porque não sei se vocês viram, teve um vídeo, eu nem sei se isso é atual ou não, na verdade, porque apareceu, sei lá, porque no meu explorar lá do Instagram. Um vídeo da filha do Arthur Aguiar e da mulher, da ex-mulher dele, que eu não lembro o nome, mas que ela é bem polêmica. Enfim, como já? Acho que é Maíra. Mayra, né? Maíra? Maíra, é. Alguma Um coisa negócio assim. assim. É alguma coisa assim, Mayra Card, não é? Maíra Card, Mayra Card, eu não sei. Enfim, apareceu um recorte de um vídeo da menininha. Eu acho que ela tem 5, 6 anos no máximo, assim. Ela é pequenininha mesmo. E aí no recorte ela fala sobre o celular de um dos funcionários da casa, né? Ah, esse celular de pobre e tal. E aí ela desgraça, você vai olhar os comentários. E os comentários são muito pesados em relação à menininha, muito pesados mesmo, chamando ela de mal educada ainda tá suave diante de todas as outras coisas que chamam uma menina de 5 anos. E aí eu acho que entra nesse lugar. As pessoas hoje, quando elas falam de alguém na internet, parece que elas estão falando de um personagem, quando na verdade elas estão dizendo de alguém real, mas alguém real numa visão muito limitada, porque é um recorte. E fico pensando, não sei, vocês devem conhecer também a Fernanda Witwicki. Sabem quem é? A escritora. Ela é uma escritora, grande maioria das coisas agora ela está voltada para o público infantil, de livros cristãs. E eu amo ela. Nossa, acho que ela traz reflexões assim, muito importantes sobre maternidade, sobre todas as coisas. Eu sigo tudo que a Fernanda faz. Compro os livros, meus filhos são apaixonados pelos livros, fica a indicação de leitura, quem quiser, muito legal. E aí ela traz hoje em dia de que ela expunha a vida dos filhos dela nas redes sociais. Ela tem 2 gêmeos e mais um, né? Então ela tem 3 pequenininhos, assim, eles têm no máximo 4 anos. Acho que os gêmeos têm 4 e o menininho tem 3. E aí ela vem colocando algumas reflexões, porque ela tirou, não mostra mais eles, né? Vem diminuindo muito. E ela vem falando sobre isso, que essa geração dos pequenos vai ser a primeira vez que vai ser uma geração que já se tem um conhecimento deles antes mesmo que eles escolham o que cada um vai saber. E achei isso muito relevante. A gente, nas redes sociais, mostra o que a gente quer sobre a gente. Os nossos filhos e as crianças em geral, elas não têm essa escolha, né? Essa menininha que está julgada como mal educada, já se tem uma percepção de que ela é mal educada antes mesmo dela poder decidir se ela quer que alguém veja esse lado dela ou não, e antes mesmo que ela possa se formar. Com 5 anos não tem tanto isso, né? Sei lá se a menina vai ser mal educada ou não. Algumas coisas dizem que ela é snob. Ela tem 5 anos, ela falou que o celular é de pobre, mas ela nem tem ainda noção do que não dá para ela ser snob com 5 anos e trabalhar isso na menina como se, então a vida inteira ela vai ser snob. E aí as pessoas falam, se criança é assim, imagina quando ela for adulta, né, dizendo que ela vai maltratar as pessoas. Não dá, não dá para dizer isso nem de um adulto, porque às vezes faz uma coisa hoje e amanhã já não faz mais, né, aprende, muda, muito menos de uma criança. Então, acho que quando a gente pensa nas redes sociais, é importante fazer essa reflexão, assim, de o que que a gente está mostrando, como que a gente está sendo vista, e as pessoas que a gente acompanha, ou aquelas que a gente vê só um recorte, o quão grave, quanto prejuízo pode ter você analisar como se fosse um personagem, sendo que aquilo é uma pessoa real, independente do quanto que você está vendo da vida dela. Né? Inclusive, vou super fazer um movimento de não postar mais os meus filhos. Acho que vem nisso, assim, tipo, uma coisa é um recorte ou outro, outra coisa é algo muito grandioso. E até pensando nisso também, é engraçado como a gente não tem noção. Né? Eu tenho lá alguns seguidores no Instagram, o que, pensando em pessoas que trabalham com Instagram, é um número muito baixo de seguidores, né? Visto que tem gente que tem milhões e tal. E mesmo assim, meus filhos são reconhecidos na cidade que a gente mora por pessoas que eu nunca vi na minha vida. Muito doido, né? Ainda hoje eu fico pensando, meu Deus, as pessoas conhecem os meus filhos,
sabem que eles são. Exato, Gabi, me dá medo. E eu sei que as pessoas fazem na maior boa intenção. Gente, é muito fofo, assim, as pessoas são carinhosas, sabe? Esses dias eu estava passeando na rua e aí a pessoa veio, uma criança veio brincar com a minha cachorra, e aí ela falou assim, esse daqui eu sei o nome, é a Fifi, não sei o quê, e esses daqui são os piticos. Aí eu pensei, vê a gente passeando aqui nela, eu te sigo no Instagram. Sim. É com muito carinho, são pessoas respeitosas, carinhosas, né? Não tem nada demais, assim, a moça foi uma fofa, a filha dela é uma fofa. Mas olha que doida, a gente não tem essa noção de que as pessoas conhecem quem a gente é, os nossos filhos, sabem os lugares que a gente frequenta, o nome da minha cachorra, tudo, porque eu dou acesso. Aí, e você não sabe muito bem em quem pode chegar e da maneira que pode chegar. Quando ela sabe dos meus filhos, ela pode saber alguma coisa sobre eles, que eles são hoje, e que talvez eles não sejam no futuro, que poderia vir a incomodar eles. Então, é uma reflexão. Nem sei se tem mãe aqui ou não, mas eu acho que, de forma geral, fica para a gente pensar enquanto sujeito mesmo, como a gente está tratando as redes sociais. Não acho que dá para analisar a personagem. Então, vamos ver o que vai vir daqui, né? Mas analisar a personagem, ainda mais quando o personagem é de uma pessoa real, não é legal. Fala, Thay. Você falando isso, eu lembrei de um vídeo educativo, assim, justamente sobre essa exposição da vida na rede social e dos filhos. É um cara que chegou para uma moça que estava no supermercado e começou a falar as coisas da vida dela. Você era fulano de tal, seu filho é o fulano, e começou a falar coisas íntimas. Ela foi ficando super assustada e procurando o marido no supermercado ali. E ele falando, esse é o fulano, né, seu marido? E, tipo, ela super assustada e falando sobre isso. Mas você posta tudo isso nas redes, tá lá escancarado para todo mundo. Eu vou ver se eu acho o vídeo e mando lá no grupo. Justamente, assim, esse medo que a gente sente, mas, ao mesmo tempo, é a gente que alimenta a rede com essas informações e se deixa vulnerável a partir disso. É muito doido, né? E eu sou uma pessoa que, às vezes, vocês devem ver. Tipo, eu posto meus filhos brincando com os amiguinhos. As mães dos amiguinhos não se incomodam. Deveriam, eu também deveria. E aí a gente não se incomoda. E a gente posta onde os nossos filhos estão. E aí, se você parar para pensar, e alguém lá vai querer vir atrás de mim? A gente não sabe, né? Nunca sabe. E olha, é muito isso. Quanto que você dá acesso para as pessoas da sua vida? Eu tenho zero problema com exposição em rede social dessa questão de trabalho e tal. Vocês sabem que, né, eu falo, quem não quer fazer, não precisa, mas eu acho que eu colho os frutos de me divulgar ali profissionalmente nas redes sociais. Mas quando a gente não toma cuidado, é um limite tão sensível assim. Nath, o impacto você diz no sentido da transferência? Sim, que eu acho que já vai para um lado que muita gente julga, né? Como se o psicanalista ele não pudesse ter redes sociais, não divulgar, e eu, Bruna, não levo por esse lado, porque eu entendo que muitas outras coisas também acabam influenciando na transferência. Eu não acho assim, nossa, isso é prejudicial e ponto. Acho que cabe sempre uma discussão, porque se o paciente não sabe da sua vida assim, ele vê que você tem aliança, supõe que você é casada, ele te vê grávida, supõe que você tem filho. Então, para mim, não entra nem tanto nesse sentido, embora eu sei que, obviamente, tem alguma importância ali, né? Claro que vai, de alguma maneira, interferir, mas eu acho que, assim, não é na minha clínica, né? Tem que ver não é uma grande problemática, nunca foi um ponto muito importante. Me assusta mais quando pessoas que eu nunca vi na vida sabem algo de mim, principalmente dos meus filhos, e a capacidade que as redes têm de fazer a gente perder a noção disso. Eu perco a noção de que isso é possível. Quando eu vejo lá o número X de seguidores, eu não tenho noção de quanto que isso representa em pessoas. Não sei se vocês já sentiram isso, mas é uma coisa tipo, você tem X seguidores. Tá bom. Tá, mas você sabe real o quanto que isso significa? Às vezes é mais do que o número de habitantes de uma cidade. É muito doido. São muitas pessoas que têm acesso à nossa vida. Eu acho nesse nível mais problemático até do que da transferência, porque quando é na transferência, a pessoa traz, você ainda pode trabalhar aquilo. Mas e uma pessoa que você nem conhece?
nem trabalhar aquilo que a pessoa supõe sobre você, de que maneira que isso influencia na vida dela, você faz. Mas, claro, eu entendo o que você quis dizer nesse campo analítico. Até por isso que eu digo, né, já compartilhei nas redes, eu acho que o paciente seguir a gente é uma coisa que ele está escolhendo, ele pode trazer isso, mas você seguir o paciente, aí não dá, né? Tipo, não dá, você ter informações de fora da vida dele, e isso pode atrapalhar muito no processo. Deixa eu ver o que a Gabi colocou aqui. Já senti isso e já fiquei em conflito com rede social. Se mantém ou se para de postar? Estou buscando um equilíbrio. Pois já me reconheceram na rua, sabia onde eu trabalhava, eu fiquei assustada. Porém, também entendo a importância para colher os frutos profissionais. É isso, eu estou sempre balanceando o quanto que eu acho positivo e o quanto que eu acho negativo. E no fim das contas, pelo menos essa é a conclusão de hoje, eu acho mais positivo do que negativo. Porém, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de atenção contínua, porque a chance disso se tornar negativo é assim muito rápido. De uma hora para outra, isso pode se tornar algo que influencia de forma bem ruim a sua vida, a sua profissão, as suas relações. Então, é um trabalho que eles te fazem não pensar. Esses vídeos curtos, eles vêm na ordem do não pensar. Só que se a gente tem uma exposição sem questionamento, a chance de dar ruim é grande. Então, divulguem o trabalho se vocês se sentirem à vontade, mas cuidado com a forma como vocês estão fazendo. Eu, pelo menos, volta e meia, eu tô me questionando de novo, e já mudei de opinião 1 milhão de vezes sobre os movimentos ali. Faço uma coisa, daqui a pouco eu não faço mais, aí mudo tudo, aí faço tudo de novo, aí uma hora acho que interfere nisso, na outra hora acho que interfere naquilo. É uma loucura. Eu sou meio assim também, né? Não sei se vocês percebem isso, mas cada hora eu tô mudando alguma coisa. Faz sentido, não tem Instagram profissional, apenas pessoal. E tem uma paciente que sempre questiona o fato de eu não aceitá-la na minha rede. Olha, até não aceitar médico a transferência. Que doido isso, né? Assim, como as relações são. Que importante também ela trazer isso e acho que poder questionar isso, né? Quando eu não tinha o Instagram profissional, eu também tinha pessoas que me pediam para aceitar, na época no Facebook e tal, eu tinha isso. E aí eu nem aceitava nem recusava, deixava o convite lá, tipo, vou deixar para lá. Já teve época que quando eu tive o Instagram profissional, que eu abri, falei, vou separar as coisas e vou ter. Aí a pessoa me seguia e aí eu seguia de volta. Tipo, era moda isso, né, gente? Seguir e seguir de volta. Não tinha esse movimento de, bom, você não precisa seguir de volta. Era quase uma questão de educação. Quando tudo era mato aqui, era tipo isso. Hoje em dia eu vejo, meu Deus, não fazia nenhum sentido fazer isso. Nenhum sentido. E aí, hoje, nunca que eu vou fazer isso. Mas, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, as coisas eram diferentes. Então, acho que é isso que vale hoje. O paciente me seguiu, nunca que eu vou seguir ele de volta. Não vai acontecer. Lá 10 anos atrás aconteceu. Sempre esse movimento de questionar. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Hamlet não tinha existência antes ou fora da peça que leva seu nome. Investigar os estados mentais que precedem sua primeira fala ou analisar suas emoções como se fosse um paciente no divã é confundir as categorias da ficção e da realidade. Absolutamente impávido, porém, Freud entrou com coragem nesse pântano, com seu fascinante estudo da gradiva de Jensen. Ele o redigiu, disse a Jung, em dias ensolarados, e o texto deu-lhe muito prazer. É verdade que não nos traz nada de novo, mas acredito que nos permite desfrutar de nossa riqueza. A análise de Freud ilustra belamente o que essa espécie de psicanálise literária pode realizar e os riscos com que se depara. O paciente protagonista de Gradiva, Norbert Hanold, é um escavador desconhecido, um arqueólogo. É extremamente provável que a profissão de Hanold e seu âmbito específico, a Itália, que ele tanto amava a Itália quanto ele amava essa ideia aí de escavador, tenham sido o que primeiro atraiu Freud na história de Jensen.
Mas Gradiva também tinha implicações psicológicas que a tornavam interessante a Freud. Hanaud é o produto retraído e desinteressado dos frios climas do norte, que vai encontrar a claridade e uma cura muito freudiana através do amor no sul ensolarado, em Pompeia. Ele havia reprimido a lembrança de uma moça, Zoe Bertigang, com quem crescera e a qual fora afetuosamente apegado. Ao visitar uma coleção de antiguidades em Roma, ele chega a um baixo relevo que mostra uma jovem adorável com um modo de andar característico. Ele a chama Gradiva, que significa mulher que avança, e perdura um molde em gesso do baixo relevo num lugar privilegiado da parede de seu gabinete. Freud, mais tarde, também colocaria uma reprodução de gesso da Gradiva em seu consultório. Aquelas coisas, né, que ele ia juntando no consultório dele. Tudo que ele vai vendo, ele vai trazendo para esse consultório. Um dia, todas nós vamos conhecer lá em Londres. Anotem aí. A postura da jovem fascina Hanaud, pois, embora ele ainda não reconheça, ela lhe recorda a moça que amara, e depois esquecer, para melhor seguir sua vocação isolada e isolante. Num pesadelo, ele vê Gradiva no dia da destruição de Pompeia, e tece uma intrincada rede de delírios em torno dela, pranteando-lhe a morte como se fosse sua contemporânea e não apenas uma vítima entre milhares que morreram sob a lava do Vesúvio há quase dois milênios. Toda a ciência dele, anotou Freud à margem de seu exemplar da Gradiva de Jensen, se põe a serviço da fantasia. Sob a pressão de sentimentos sem nome e inexplicáveis obsessões, Hanaud termina Pompeia, onde encontra Gradiva, e se imagina de volta aquele dia fatal em 79 DC, quando da erupção do Vesúvio. Mas sua visão é a própria realidade. Ela, é claro, a paixão de seus verdes anos. Hanaud não tem nenhuma experiência com mulheres. Freud comenta à margem sobre a sua repressão sexual e a atmosfera assexual em que ele vive. Mas, felizmente, sua Gradiva é tão sagaz quanto bela. Zoe, a fonte de seu mal-estar, também se torna agente de sua recuperação, reconhecendo as ilusões de Hanaud pelo que elas são, ela lhe devolve sanidade, desenredando suas fantasias da realidade. Ao andar na frente dele, imitando a Gradiva da placa em relevo, ela encontra a chave para sua terapia. O andar inconfundível da moça permite que as lembranças reprimidas de Hanaud sobre ela venham à sua consciência. Isso era psicanálise através da arqueologia. Numa das duas passagens em Gradiva que levaram Freud a exclamar belo, à margem, a heroína, apresenta um rasgo de sabedoria que lembrou-lhe sua metáfora viva. Hanaud podia achar estranho, diz ela, que alguém precise antes morrer para se tornar vivo. Que legal isso, né? Ó, gostei. Deixa eu grifar aqui. A gente pode pensar isso de formas muito simbólicas. Mas acrescenta, para a arqueologia, isso sem dúvida é necessário. Aqui tem uma nota. Como já sabemos, já em 1895, ele havia comparado sua técnica terapêutica à escavação de uma cidade soterrada, ao discutir o caso de sua paciente Elizabeth von R. A outra passagem da Gradiva, considerada bela por Freud, apelava a seus intensos sentimentos antirreligiosos. Se a fé trouxe a salvação a Hanaud, ele arcou com uma quantidade considerável de questões incompreensíveis em todos os pontos. Essa passagem que o Freud fala da escavação aqui da cidade soterrada da Elizabeth von R é muito bonita. É que eu não vou lembrar para trazer para vocês exatamente como ele fala, mas o trecho é muito bonito. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão gostar. Inclusive, é bacana para a gente pensar sobre o processo
de análise. Ele traz uma elucidação, assim, aí para explicar o que é processo de análise, para quem tem dificuldade, se lê isso, tem vários insights, é bem legal. No artigo que publicou sobre a novela, Freud, mais uma vez, deixou explícita a metáfora. Realmente, não há analogia melhor para a repressão que, ao mesmo tempo, torna algo inacessível na mente e preserva-o do que o sepultamento que foi o destino de Pompeia e do qual a cidade só poderia reaparecer através do trabalho da pá. Tipo isso daqui que ele está dizendo agora. Deixa eu só marcar aqui. Ai, tá bom, tá? Um beijo, até a próxima. Ó, tem uma nota aqui também. Cerca de 3 anos depois, Freud iria explicar o trabalho da repressão ao homem dos ratos com a mesma analogia. Gradiva demonstra não só o triunfo da repressão, mas também seu destrinçamento. A cura de Hanaud pela jovem prova, uma vez mais, o poder curativo do amor. Lendo o livrinho com um lápis na mão, Freud deixou claro que esse amor, na base, era sensual. Interesse erótico pelos pés, anotou quando Hanaud observa os sapatos de Zoe. E perto do último parágrafo, onde Jensen faz com que Hanaud peça a Zoe para caminhar à sua frente e ela obedece com um sorriso, Freud colocou: erótico, aceitação da fantasia, reconciliação. Freud teve algumas hesitações quando a sua intromissão na ficção de Jensen, afinal, estava analisando e interpretando um sonho que nunca fora absolutamente sonhado. Fez o máximo para ler conscienciosamente a novela de Jensen. Anotou cuidadosamente, como se tivesse outra Dora no divã à sua frente. Os 3 sonhos de Hanaud e suas consequências, prestou atenção a sentimentos secundários operando em Hanaud, tais como angústia, ideias agressivas e inveja. Observou ambiguidades e duplos significados. Seguiu laboriosamente o progresso da terapia, à medida que Hanaud aprende gradualmente a separar ilusão e realidade. Com prudência, concluiu com uma advertência a si mesmo. Mas aqui devemos parar, ou poderemos realmente esquecer que Hanaud e a Gradiva são apenas criaturas do escritor. Mas essas hesitações não detiveram Freud, nem, como vimos, seus seguidores. Sem se preocupar com os perigos à frente, os psicanalistas naqueles anos não viam por que recusar à cultura um lugar no divã. É verdade que seus avanços, além do trabalho clínico com neuróticos, suscitaram algum interesse entre estudiosos de estética, críticos literários e críticos de exposições, e deram origem a sérias revelações em praticamente todos os campos especializados que Freud invadira. Mas, embora Freud decidisse encarar seus comentários sobre o devaneio e os escritores de ficção como uma incursão em terreno que até agora mal chegamos a tocar, no qual é possível se instalar à vontade, inúmeros especialistas vieram a achar que Freud aqui estava se pondo à vontade demais. Os críticos de Freud tinham algum direito de se sentir inquietos. O artista criativo, o mais prezado entre os seres humanos, aprecia, em algumas abordagens psicanalíticas, como nada mais do que um neurótico hábil com uma boa capacidade de expressão, enganando um mundo crédulo com suas talentosas invenções. Será que a gente pode colocar alguns autores aqui, tipo Carla Madeira? Não só ela, né? Mas tantos que a gente lê, gosta. Um negócio aqui, né? Escreve todo aquele terror, aquele horror de uma maneira tão linda, né, gente? Tão profunda. Gosto de dessas coisas mais pesadas, assim. As próprias análises de Freud, embora muito ambiciosas, dificilmente lhe são favoráveis. Não só contestou a criatividade dos artistas criativos, como também delimitou seu papel cultural. Ao exporem os segredos da sociedade, eles não seriam muito mais do que necessários mexeriqueiros autorizados.
próprios apenas para reduzir as tensões que se acumularam na mente do público. Freud considerava a produção da arte e da literatura, bem como seu consumo, como atividades humanas semelhantes às outras, sem gozar de nenhum estatuto especial. Não é casual que Freud tenha dado ao ganho que se obtém ao ler, olhar ou ouvir um termo, prazer preliminar, tomado de empréstimo a mais terrena das gratificações. Para ele, a obra estética, à semelhança do amor ou da guerra, das leis ou das constituições, é uma maneira de dominar o mundo ou de disfarçar o fracasso pessoal em dominá-lo. A diferença é que os romances e os quadros ocultam suas finalidades, em última instância, utilitárias, por trás de ornamentos habilidosamente trabalhados, muitas vezes irresistíveis. Mas Freud tinha certeza de que conseguiria escapar à armadilha do reducionismo. Teve cuidado de negar enfática e reiteradamente que a psicanálise possa lançar alguma luz nos mistérios da criatividade. Em seu Leonardo, desmentiu calorosamente qualquer intenção de tornar compreensível a realização do grande homem e declarou-se pronto a admitir que a natureza da realização artística é, na verdade, psicanaliticamente acessível a nós. Aí tem uma nota. No final dos anos 1920, numa passagem muito citada, ele disse novamente: diante do problema do escritor criativo, a análise deve baixar suas armas. O questionamento das leis da vida mental humana, principalmente entre indivíduos excepcionais, é extremamente atraente, mas tais investigações não pretendem explicar o gênio do poeta. Estamos autorizados a tomar essas ressalvas em seu sentido explícito. Freud ajustava com honestidade e precisão sua atitude em relação aos textos que publicava, variando desde a certeza dogmática até o completo agnosticismo. Ao mesmo tempo, porém, por mais que respeitasse os impressionantes poderes obscuros da criatividade, Freud estava disposto a defender amplamente o estudo psicanalítico da personalidade de um artista e de suas razões para escolher certos temas, ou se fixar sobre certas metáforas, sem falar em seu efeito sobre o público. O que Freud deixou, mesmo entre leitores simpáticos a ele, foi a ideia de que reduzir a cultura à psicologia parece tão unilateral quanto estudar a cultura deixando-se a psicologia totalmente de lado. Apesar das aparências em contrário, Freud não assumiu sua concepção das artes a fim de desacreditá-las totalmente. Seja feita de espirituosidade ou suspense, com cores surpreendentes ou numa composição persuasiva, a máscara estética, ocultando paixões primitivas, proporciona prazer. Ela ajuda a tornar a vida suportável, tanto para o autor quanto para o público. Olha, é bonito isso daqui também. Assim, para Freud, as artes são um narcótico cultural, mas sem o excessivo ônus exigido por outras drogas. São bem uma maneira mesmo de suportar a vida, né? A tarefa do crítico psicanalítico, portanto, é descobrir as várias maneiras pelas quais a leitura, a audição e a visão efetivamente geram um prazer estético, sem pretender julgar o valor da obra, seu autor ou sua acolhida. Freud não precisava que ninguém lhe dissesse que o fruto não se assemelha às raízes e que as flores mais adoráveis do jardim nada perdem de sua beleza por sabermos que crescem do estrume mal cheiroso. Mas Freud estava profissionalmente empenhado no estudo das raízes. Ao mesmo tempo, se Freud optou por ler O Mercador de Veneza e O Rei Lear como mediações sobre o amor e morte, nem por isso Shakespeare tornou-se um assunto de interesse puramente clínico para ele. O Michelangelo que criou Moisés era mais do que um mero paciente interessante. Goethe não perdeu sua envergadura
como Nietzsche, aos olhos de Freud, mesmo depois de ter analisado uma passagem da autobiografia do poeta, Poesia e Verdade. Mas permanece o fato de que, com todo o seu apreço pela literatura, durante toda a vida, Freud teve maior interesse pela verdade do que pela poesia. Terminamos esse capítulo, né? Acho que e aí vamos começar outro, que é Fundações da Sociedade. Eu acho que dá para a gente ler mais uma parte dele, deixa eu ver se é muito grande. Não dá para terminar hoje, mas vamos começar e aí a gente termina na semana que vem. A aplicação por Freud de suas descobertas à escultura, à ficção e à pintura foi bastante audaciosa, mas ela se torna pálida frente à sua tentativa de escavar as fundações mais remotas da cultura. Por volta dos seus 55 anos, Freud empreendeu nada menos que isso: determinar o momento em que o animal homem deu o salto para a civilização, prescrevendo para si os tabus indispensáveis a todas as sociedades organizadas. Havia muito tempo, Freud havia arriscado algumas insinuações acerca de suas intenções, em artigos, prefácios e observações lacônicas a seus colegas. Com o passar do tempo, esse jogo intelectual tornou-se-lhe cada vez mais absorvente. Em meados de novembro de 1908, ele disse à Sociedade Psicanalítica de Viena: a investigação da fonte dos sentimentos de culpa não pode ser concluída rapidamente. É inegável que aí operam muitos fatores. O que é certo é que os sentimentos de culpa passam a existir através da ruína dos impulsos sexuais. Deixa eu marcar aqui. Por outro lado, 2 semanas depois, ao comentar um artigo de Otto Rank sobre os mitos em torno do nascimento do herói, ele observou que o verdadeiro protagonista na ficção é o ego. Ele redescobre a si mesmo, recuando à época em que foi um herói através de seu primeiro feito heróico, a rebelião contra o pai. As linhas gerais de Totem e Tabu, 4 ensaios ligados por um tema, estavam se formando na mente de Freud. Como atesta sua correspondência, essa obra exigiu a fatigante labuta de sempre apaixonadamente realizada. Em meados de novembro de 1911, ele podia dizer a Firenze: estou novamente ocupado das 8 às 8, mas meu coração está todo com o totem, com o qual prossigo lentamente. Esse estou novamente ocupado das 8 às 8, em alguma passagem também ele escreve uma carta pro... como é que é, gente, o nome? Que ele mais trocou cartas? Fliss. Ele escreve que ele está absurdamente cansado porque ele está atendendo das 8 às 8, e aí ele diz o quanto que isso não é saudável e o quanto ele vem sentindo falta de algumas outras atividades. Então aqui, né, ele parecia que tinha aprendido, aí voltou a atender das 8 às 8. Como de hábito, ele examinou extensivamente a literatura técnica a respeito, mas não com muita disposição, pois tinha plena certeza do que ia encontrar. Ao prosseguir com seu trabalho do Totem, disse a Firenze: estava lendo livros volumosos sem interesse real, visto que já sei os resultados. Sob importantes aspectos, avançara sem olhar. Por vezes, sentia a satisfação visceral da conclusão. Poucos dias atrás, escreveu novamente a Firenze, no começo de fevereiro de 1912. A questão da ambivalência totêmica, de repente, se encaixou. Fechou-se num estalo, com um clique audível, e desde então tenho estado praticamente imbecilizado. Seu avanço foi bastante traumático. Em março de 1912, o artigo especulativo sobre o horror ao incesto, o primeiro dos 4 ensaios, foi publicado na Imago. Esse artigo disse depreciativamente a Ernest Jones:
Não é de forma alguma famoso. Aqui tem uma nota. Como se pode notar, esse uso da palavra famous é típico dos ocasionais erros de Freud envolvendo cognatos ingleses. Evidentemente, ele pensava em famous, termo coloquial alemão que significa magnífico ou extraordinário, mas não famoso. Aqui eu acho que tem um ato falho, um lapso na escrita, né? Acho que famoso queria quase que dizer também essa ideia, né? Se ele não é famoso, ele não é, então, magnífico ou extraordinário. E a gente sabe que ele tinha um desejo muito grande de reconhecimento da psicanálise, né? Ele queria que a psicanálise tivesse o destaque que tem. Então, muito provavelmente, isso daqui é um lapso. No entanto, ele prosseguiu. Em maio, havia concluído o segundo ensaio e leu para a Sociedade Psicanalítica de Viena. Considerava o trabalho tão árduo que, de vez em quando, seu inglês, geralmente muito fluente, abandonava-o ao tentar transmitir com necessária precisão o que pretendia dizer. Agora, deixe-me voltar à ciência, escreveu a Jones em meados do verão de 1912, vendo-se subitamente forçado a empregar um melange de duas línguas. A verdadeira fonte histórica da Verdengring, é assim que fala? Se alguém souber, pode falar aí. Espero abordar no último dos 4 artigos, dos quais Totem é o segundo, naquele a se chamar da infante. Aí tem duas palavras aqui, Viediger, des totemismos, que acho que era o nome. Posso também lhe dar a resposta agora. Qualquer, dane-se meu inglês. E aí eu não vou me arriscar a ler tudo isso, porque são várias coisas escritas em alemão. Sem chance, né? Esse da infante aqui, que em inglês a gente até, né, até se arrisca numa pronúncia. Esse resto aqui não vai dar. A seguir, recuperando seu inglês, Freud continuou. Sei do obstáculo ou da complicação apresentada pela questão do matriarcado, e ainda não saí dela, mas espero que vá se resolver. Aí tem uma nota. O trecho em alemão se traduz por o retorno infantil do totemismo. Toda barreira de repressão interna é a consequência histórica de um obstáculo externo. Assim, interiorização de resistências, a história da humanidade sedimentada nas tendências à repressão hoje inatas. Ele não encontrou a solução de imediato. Estou inteiro na onipotência do pensamento, escreveu Freud Firenze em meados de dezembro, trabalhando com sua habitual obsessividade no terceiro ensaio, e novamente, 2 semanas depois, comprovando o quanto estava absorvido. Tenho sido total onipotência, total selvagem. É como se deve fazer se se quer alguma coisa. Né? Mais ou menos, não precisa ser desse jeito. Aqui já tinha ideias de produtividade extrema. Em abril de 1913, ele podia informar que estava redigindo o trabalho do Totem, e no mês seguinte, arriscou-se a uma avaliação favorável do conjunto. Agora estou escrevendo sobre o Totem com a sensação de que é minha melhor, minha maior e talvez minha última coisa boa. Nem sempre se sentia tão seguro. Apenas uma semana depois, enviou um boletim a Firenze. Trabalho do Totem pronto ontem, à custa de uma terrível enxaqueca, algo raro em mim. Mas, em junho, a dor de cabeça e a maior parte das dúvidas tinham desaparecido, por algum tempo. Tenho estado tranquilo e animado desde a realização do trabalho do Totem. No prefácio ao livro, ele declarou modestamente que tinha plena consciência de suas falhas. Algumas eram inevitáveis, devido a seu caráter pioneiro. Outras, devido à sua tentativa de se dirigir ao leitor culto médio e de ser um intermediário entre etnólogos, filólogos, folcloristas e etc.
de um lado, e psicanalistas, de outro. Totem e Tabu é ainda mais ambicioso em sua tese central do que nos seus objetivos de alcançar um tal público. Quanto à sua pura engenhosidade, ele supera até mesmo as suposições de Jean-Jacques Rousseau, cujos famosos discursos dos meados do século XVIII sobre as origens da sociedade humana eram explicitamente hipotéticos. Rousseau, em outras palavras, convidara seus leitores a deixar os fatos de lado, enquanto ele imaginava a época em que a humanidade passou da pré-civilização para a civilização. Mas, ao contrário de Rousseau, Freud convidava os seus leitores a aceitar sua empolgante conjectura como a reconstrução analítica de um acontecimento pré-histórico fundamental, há muito tempo soterrado. Ele se afastara perigosamente da íntima concretude de suas interferências clínicas, mas isso não o deteve. Aqui, eu acho melhor a gente finalizar nesse. Não, dá para ler mais uns 4 parágrafos e a gente termina na outra página. Totem e Tabu de Freud é psicanálise aplicada, mas também um documento político. Quando o livro ainda se encontrava em suas fases iniciais, em fevereiro de 1911, Freud havia dito a Jung, recorrendo à portentosa metáfora da geração: há algumas semanas estou fecundado pelo germe de uma síntese maior, e dá-la-ei à luz no verão. A fecundação, como sabemos, durou muito mais do que as previsões de Freud, e há um tom de triunfo muito compreensível nele, ao enunciar aos amigos, em maio de 1913, que o livro estava basicamente pronto. Para Freud, dar à luz a uma síntese de pré-história, biologia e psicanálise era se antecipar e superar seu herdeiro e rival. Os artigos que compõem Totem e Tabu constituíam armas na disputa entre Freud e Jung. Freud, em suas lutas pessoais, estava demonstrando um aspecto das guerras edipianas muitas vezes negligenciado os esforços do pai em derrotar o filho. Em particular, o último e o mais combativo dos 4 artigos, publicado após o rompimento com Jung, era uma doce vingança contra o príncipe herdeiro, que se mostrara tão brutal para com ele e tão traiçoeiro para com a psicanálise. O artigo devia sair no número de agosto da Imago, e como Freud disse a Abraham, em maio, iria servir para eliminar completamente tudo o que é ariano religioso. Em setembro, com um floreio, Freud assinou o prefácio do livro em Roma, para ele, a rainha das cidades. Totem e Tabu atesta, página após página, que nos combates presentes de Freud repercutia sua história passada, consciente e inconsciente. A antropologia cultural e a arqueologia foram preocupações afins durante toda a sua vida, como indicam amplamente as metáforas tomadas de empréstimo à arqueologia. Se Schillermann, ao realizar na vida adulta suas fantasias infantis, foi uma das poucas pessoas que Freud realmente invejou. Por outro lado, ele se via como Schliemann da mente. Uma vez concluída sua tarefa, ele lhe rendeu o tributo de uma depressão pós-parto, semelhante à que havia sofrido depois de escrever a interpretação dos sonhos. Começou a se sentir inseguro de sua argumentação, indício certo de profundo envolvimento emocional. Felizmente, a recompensa dos aplausos de seus adeptos leais não tardou a vir. A aprovação de Firenze e Jones, escreveu Freud no final de junho, é o primeiro dividendo de prazer que posso registrar após a conclusão do trabalho. Quando Abraham comentou com Freud o quão profundamente apreciara o trabalho do Totem e o quão plenamente ele o convencera, Freud respondeu em seguida com uma gratidão sincera. Seu veredito sobre o trabalho do Totem foi particularmente importante para mim, visto que tive um período de dúvida sobre seu valor, depois de concluí-lo.
Mas os comentários de Firenze, Jones, Sykes, Henk foram parecidos com os seus, de modo que recuperei gradualmente minha confiança. Ao publicar o que reconhecia serem fantasias científicas, ele recebeu com especial bom grado a tentativa de Abra de corroborar com sua obra, com contribuições, acréscimos e inferências. Disse a Abram que estava preparando para sérios ataques, estava preparado, mas evidentemente não iria permitir que o perturbassem. Fica-se a imaginar o que havia aí de serenidade recuperada e o quanto era bravata. E aí a gente termina aqui na página 334. E aí fico pensando também, olha só, né? A gente pensa que a gente é inseguro, que a gente se preocupa com a opinião dos outros, e aí existe um movimento que diz, não, você não deve se preocupar com a opinião de ninguém. E aí o Freud aqui mostrando que ele, né, gente, como a gente, também é inseguro. Então, gente, se Freud podia, né, que dirá a gente? Essa aqui vale para todas as pessoas que escrevem e depois ficam, não vou postar, não vou publicar, não vou submeter, não vou não sei o quê, não vou não sei o que lá, né? Essa semana eu tenho que mandar meu TCC lá para pós, eu fico pensando, ai meu Deus, ai socorro, ai nossa, ai se alguém lesse, ai não sei o quê. E aí chega lá uma mensagem do meu orientador, eu fico pensando, meu Deus, será que ele vai mandar? Olha, esses dias teve um capítulo todo que eu escrevi que voltou sem nenhuma correção. Aí eu pensei, não, tá errado. Mandei mensagem, né? Tem certeza? Tipo assim, vai que de repente ele esqueceu, né, gente, de fazer, porque assim, coração, tipo, meu Deus do céu, o homem esqueceu de me mandar isso daqui revisado. Ele, não, essa parte tá tudo bem, né? Só segue, vai seguindo. Socorro, né? Porque a gente tem dessas, mas olha só, normal, né? Todo mundo tem. Às vezes a gente idealiza as pessoas, né? Ai, fulano não deve se sentir inseguro. Se uma pessoa, quando ela não se sente nunca insegura, e se ela nunca depende da opinião de outra pessoa, tipo, em hipótese nenhuma, alguma coisa de, como é que é a expressão, alguma coisa de errado não tá certo, alguma coisa de certo tá errado, né? Tem isso daí, mas no fundo, todo mundo precisa, né, de alguma aprovação, em alguma medida e tá tudo bem. Beleza? A gente se vê então na próxima quinta. Obrigada pela companhia. Ah, fico feliz, Gabi. Aqui, ó, eu também super me sinto acolhida, né? Quando vocês validam alguma coisa, eu fico, ufa, então faz sentido. Um beijo, gente. Até a próxima.